Olá! Vamos continuar nessa videoaula tratando o assunto da unidade 1, os tipos de mercado. Classificam-se em mercado consumidor, mercado empresarial e mercado global. Também temos mercados sem fins lucrativos e governamentais. Vamos ver os conceitos. Mercado consumidor, esse tipo de mercado é constituído por organizações que produzem e comercializam os produtos e serviços de consumo. Seus investimentos, recursos estão voltados a estabelecer uma imagem de marca superior a seus concorrentes. Isso significa que elas precisam ter um profundo conhecimento do público-alvo, das necessidades que o produto oferecido irá satisfazer, da comunicação que irá ser adotada e do posicionamento da marca no mercado. O mercado empresarial consiste em organizações que compram bens ou serviços que possibilitam a fabricação de outros produtos e vendem para outras empresas ou terceiros. As organizações que constituem o mercado global precisam tomar algumas decisões e fazer algumas análises sobre a qual o país irá atender. Se irá entrar nesse país como exportador, como franquia, por meio de parceria ou outra forma. Deverá analisar questões de adaptações do produto daquele mercado local, aspectos referentes a preços nos diferentes países, a comunicação adequada, a cultura daquele país. E o sistema envolve diferentes estilos de negociação, diferentes necessidades, variação de moeda e uma série de questões legais e políticas. E as empresas que entrarão nesse mercado deverão estar preparadas. E o mercado sem fins lucrativos e governamentais, conhecido também como terceiro setor, esse mercado é composto de organizações que não possuem fins lucrativos, como as igrejas, as ONGs, instituições de caridade e órgãos públicos. As organizações que comercializam para esse mercado precisam determinar seus preços com cautela, pois muitas vezes este mercado possui um poder de compra limitado. É comum muitas dessas compras exigirem uma maior burocracia. E no contexto público, geralmente, abre-se licitações para ser favorecida a empresa que oferecer menores preços. Um exemplo disso é o mercado institucional, cada vez mais presente, já que hoje tem-se uma legislação que obriga a 30% da merenda escolar ser proveniente da agricultura familiar. No entanto, para esta comercialização ocorrer, deverá se estabelecer uma relação por meio de cooperativas e, por esse motivo, esse tipo de mercado vem representando ainda mais uma forma de sustentação e viabilização de pequenas cooperativas da agricultura familiar. A administração de marketing é conceituada como uma ciência que envolve a escolha da análise, planejamento, execução e controle dos programas estabelecidos para atender seu mercado-alvo. Para isso, é necessário ter um planejamento do que a organização oferta, utilizando-se do preço, comunicação, distribuição e logística, a fim de prospectar, sensibilizar, motivar, servir e fidelizar o mercado determinado. É importante que cada organização tenha um responsável pela administração, pelo trabalho de marketing, dependendo do porte e da necessidade das organizações, pode ter um setor, uma equipe, um gestor ou um executivo para essa área. O papel do gerente de marketing é estabelecer as oportunidades no mercado e guiar para igualar os desejos e necessidades com o que irá se produzir. Ou seja, deve ter competências para analisar o mercado, posicionando os produtos ou serviços de forma adequada, definindo políticas de preço, gerenciando a força de vendas, também desenvolvendo a comunicação com os consumidores por meio da distribuição.
Sabemos que todo o processo gerencial é composto por 4 tarefas: planejar, organizar, executar e controlar. Estas são tarefas comuns a qualquer situação de nível administrativo. No entanto, o marketing tem o seu próprio conjunto de funções gerenciais, e essas são: delineamento do mercado, motivação da compra, ajustamento de produto, distribuição física, comunicação, transação e pós-transação. Em delineamento de mercado, o primeiro passo no marketing é conhecer e identificar quem irá adquirir o que a organização tem a ofertar. Ou seja, o delineamento do mercado diz respeito ao processo de descrever de maneira detalhada o mercado potencial, aquele que se pretende atingir. Normalmente contém as características dos possíveis compradores, por exemplo, local em que vive, frequência de compra, quantidade de compra, idade, renda. Assim, quanto mais as organizações conhecerem os compradores potenciais, serão maiores as chances de atender e satisfazer os mesmos. Em motivação de compra, para tomar boas decisões na área de marketing, somente fazer o delineamento não é o suficiente. É preciso ampliar o conhecimento a respeito do público-alvo, tentando descobrir as razões pelo qual o consumidor vem a adquirir o produto, compreender as influências que motivam ou inibem o ato da compra. De maneira geral, podemos dizer que a motivação da compra pode ser entendida como avaliação dos fatores que interagem no comportamento de compra. Muitas vezes, identificar essas características não é uma tarefa fácil, pois muitas pessoas adquirem um produto ou um serviço não pelo seu valor tangível, mas sim pelo que ele representa, podendo haver motivações e estímulos inconscientes para esse comportamento. Já o ajustamento do produto, após identificar as características e o comportamento de compra dos consumidores, é necessário desenhar, ajustar o produto às necessidades e desejos dos consumidores, visando a satisfação dos mesmos. É por meio desse passo que os gestores conseguem identificar as mudanças no mercado, pois se tem-se que entender que as preferências e os gostos mudam. Um produto que antigamente era líder de preferência, após um determinado tempo, pode não ser mais. Assim, desse modo, é importante realizar esses ajustes com as necessidades e desejos recentes desse mercado. A distribuição física, após a produção do produto ou serviço, a distância existente entre a fabricação e o consumidor tem que ser a menor possível para que a satisfação possa ser alcançada. Desse modo, a distribuição física é de grande importância e ela abrange o setor de estoque, de transporte, logística, armazenamento dos materiais e processamento dos pedidos. Essa função tem como missão garantir que os consumidores recebam seus produtos ou serviços em determinado lugar e tempo e que os custos sejam os mínimos. A comunicação é a quinta função e parece muito simples, mas ela precisa haver uma divulgação. No entanto, a comunicação também exerce outro papel, que é de sensibilizar e muitas vezes persuadir os compradores de que aquele determinado produto irá satisfazer as suas necessidades. Uma das formas de desenvolver a comunicação é por meio da propaganda e do pessoal de vendas. Nas empresas e instituições, as ações de comunicação que contribuem para a manutenção e desenvolvimento de um clima positivo, buscando o cumprimento de metas e estratégias planejadas, além do crescimento de atividades de serviços e linhas de produtos, recebe o nome de endomarketing. Finalizando com as funções gerenciais de marketing, temos transação e pós-transação. A função de transação refere-se a qualquer atividade que ocorra no momento da compra,
podendo ser desde o fornecimento de crédito até garantias. A pós-venda nada mais é do que o relacionamento mantido após a venda. Essa função tem uma grande importância para as organizações. Por algum tempo pôde-se perceber que o processo de marketing era finalizado com a função da transação, no momento da venda específica. Entretanto, hoje sabe-se que manter um relacionamento com o cliente, mesmo após a compra, é fundamental, pois além de satisfazer a eles, pode fazer com que eles voltem a repetir a compra, desenvolvendo assim uma relação de fidelização. Seguimos agora para estruturas de marketing. O processo de adoção de estratégias de marketing, de acordo com o COBRA, consiste de 4 elementos denominados composto de marketing, ou mix de marketing, em inglês marketing mix. Os elementos são produto, preço, promoção, distribuição, os conhecidos 4 P's do marketing. O reconhecimento das forças que agem sobre o negócio de uma organização é um passo importante para a reavaliação da missão corporativa e de seus objetivos. O porquê para que a organização existe é um exercício de direcionamento estratégico e tem a ver com o futuro de qualquer organização, seja ela pública, privada ou ainda sem fins lucrativo ou não lucrativa. O conhecimento das forças ambientais que agem sobre uma organização é de importância estratégica para transformar problemas em oportunidades de crescimento. Assim, as forças ambientais de concorrência, política, legislação, governo, meios de comunicação, economia, tecnologia e mercado podem agir restringindo ou ampliando o campo de ação de uma organização. Da mesma forma, as forças legislativas ou legais e reguladoras exercem controle sobre a forma de atuação do meio organizacional. O mix de marketing, onde temos produto, preço, promoção e distribuição, ele vem com a interação de uma organização com o seu meio interno e externo, realizar-se por meio de um composto de marketing. Essa expressão surgiu pela primeira vez em 1949, a partir dos estudos de Neil Borden, que abordavam os executivos, os mixers, que tinham como objetivo juntar os ingredientes certos em quantidades adequadas para proporcionar soluções à empresa. O termo foi criado por Borden, mas foi o professor da Universidade de Michigan, Jerome McCarthy, que aprimorou esse conceito e definiu os 4 P's do marketing da maneira como é conhecida e estudamos atualmente. Como podemos visualizar na figura 6, nós temos produto, preço, promoção e praça. Produto, preço, praça e promoção formam o conjunto de ferramentas de marketing que compõem o modelo chamado por McCarthy em 1960, dos 4 P's, também conhecido pelos profissionais e estudiosos da área de marketing como marketing mix ou composto mercadológico. E é de grande importância para o empreendimento de ações lucrativas. A determinação das características de cada variável do mix deve estar intrinsecamente relacionada com as pretensões da segmentação e posicionamento da empresa. Os 4 P's são elementos estratégicos utilizados para o alcance do principal propósito do marketing, ou seja, suprir a demanda existente ou latente, transformando o atendimento às necessidades dos clientes em oportunidades de captação de receita para a organização. Esse composto de marketing é um conjunto de ferramentas que as empresas usam para atingir os objetivos de marketing no mercado-alvo.
Nesta perspectiva e considerando o cenário de ampla concorrência, é imprescindível conhecer bem o cliente para formular um mix diferenciado aos ofertados por empresas similares. Os 4Ps, os seus conceitos, são abordados através de características e aspectos fundamentais de cada variável. Vamos lá. Produto. Os produtos podem ser definidos como bens tangíveis de caráter físico, como um automóvel, um óculos ou um livro, como nós já vimos anteriormente. Mas é importante entender também que os serviços são produtos. Quando estudantes se matriculam em uma escola, eles estão comprando um produto. Esperam receber benefícios em forma de conhecimento. É importante destacar que no contexto do mix de marketing, considera-se como produtos os bens tangíveis e os intangíveis, que são os serviços. No entanto, deve-se ficar claro que os dois possuem características e particularidades diferentes quando comparados entre si. A variável preço é um dos responsáveis direto pela receita de venda. O custo, a concorrência e o consumidor são três dos principais aspectos que fazem parte da formulação de uma política de preço. O preço de um produto ou serviço tem grande influência nas vendas. Quando ocorre a redução de preços para alguns produtos, a venda dos mesmos tende a crescer. Assim, podemos entender que o preço de um produto impactará sobre as receitas e, consequentemente, sobre os lucros. Como pode-se perceber, a variável preço tem efeito sobre a economia, sobre as empresas e sobre os consumidores em geral. Por isso, parece essencial entendermos como é determinado essa variável. Para isso, seguimos para a parte de praça. Praça ou canais de distribuição. Antes de abordarmos sobre a variável praça, devemos lembrar que o composto praça possui um significado diferente do que normalmente temos no termo. Praça, no caso do marketing, se refere aos canais de distribuição. A função da distribuição diz respeito à movimentação física dos produtos para os consumidores finais. São os intermediários que têm o objetivo de levar o produto adequado ao lugar certo por meio dos canais de distribuição apropriados, fazendo com que não haja falta de produtos em nenhum lugar, nenhum mercado importante para a organização, envolvendo desde o produtor, distribuidor e consumidor. As atividades de distribuição são importantes, pois não adianta ter produtos inovadores a um preço atrativo se os produtos não conseguem chegar ao alcance dos compradores quando estes o desejam. Assim, a distribuição envolve todos os estágios do desenvolvimento do produto ou serviço, desde a compra dos recursos ou matéria-prima, pela fabricação até as vendas finais. Em promoção, a partir dos conceitos já estudados anteriormente, compreendemos como os produtos são desenvolvidos, administrados, como se determinam os preços e se movimentam para o consumidor. Assim, agora vamos explorar um dos conceitos de marketing que talvez seja o mais conhecido por todos, a promoção, também chamada de comunicação. Primeiramente, temos que entender que o termo promoção, assim como o termo praça, que vimos anteriormente, tem um significado diferente do que normalmente conhecemos. Promoção refere-se a estratégias de divulgação e de como a empresa irá informar e persuadir os consumidores sobre seus produtos. Para isso, a área de promoção utiliza-se de 3 ferramentas: propaganda, relações públicas e promoção de vendas. Muito bem,
Hoje nós aprendemos sobre introdução ao marketing e na próxima videoaula vamos dar continuidade à unidade 2 e à unidade 3. Bons estudos e até lá!